Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Podcast Mais Fute, o seu encontro semanal, Ramon Araújo, com o que há de melhor do futebol paraibano, futebol nacional e às vezes até internacional. É verdade. Como você está? Tô bem, meu amigo, graças a Deus. Mais uma semana, certeza. recheada de coisas, né, pra acontecer. Eu tô ansioso, viu, Ramon? Eu também tô ansioso, né? Semana definitiva, né? Depois de cobrirmos aí o Campeonato Paraibano bem de pertinho, vamos saber finalmente quem é o grande campeão deste ano 2024. Esse primeiro Campeonato Paraibano com a cobertura do Podcast Mais Fute. Exatamente, o primeiro de muitos. Se Deus quiser. E é muito interessante também prestar atenção num detalhe, Ramon Araújo. Diga aí. Engraçado que neste mês, com tantas conclusões, tantos encerramentos, a gente viu muitas equipes ganhando títulos estaduais. A gente vai ver aqui na Paraíba nesse fim de semana. E engraçado que o nome do mês é Abril. Abril. Deveria ser Fechou. Pode ser, cada um que vê. Pelos ciclos a se encerrar, né? Exatamente. É porque uns vão se fechando, outros vão se abrindo, Com né? certeza. Que vai ter também início de Campeonato Brasileiro, início de Série C, né? Que a gente vai estar acompanhando também, Série D esse ano. Direta do... Tudo aqui com a cobertura do Podcast Mais Fute. Com essa irreverência, com esse talento e com essas análises precisas de Léo Abrantes e Ramon Araújo, né, Ramon? Com certeza. E assim, hoje também a gente vai aqui só para fazer um destaque especial. Com certeza. Porque nós já falamos algumas vezes aqui da grande pelada, uma das maiores peladas de João Pessoa, a pelada Jogue Fácil, que acontece no Seminário Arquidiocesano. E aí, ó, nossos queridíssimos amigos de lá fizeram esse colete maravilhoso e botaram a logo de um podcast aí que tá ficando famoso. O melhor. O melhor, rapaz. Olha aí, ó. Essa aqui é a pelada Jogue Fácil, fizeram o colete aí, ó, cores laranja e preto. E aí colocaram aqui, ó, o podcast Mais Fute, homenageando. Eu tenho que mostrar porque a camisa, né? Olha como só. Vocês podem ver aqui, ó, os patrocínios do Hot Dog do Beto. Grande hot dog do Beto. Aqui as cores, mas também, ó, um detalhe especial. Olha só. Camisa 23 do Príncipe Africano. Grande Príncipe Africano. Agora me diga, quem é o Príncipe Africano? Lógico que sou Joe, né? Sou Ramon eu. Araújo, camisa 23. Por que o 23, Ramon? 23 porque eu sempre fui fã do David Beckham, Ah, gostava sim. muito. LeBron ali. James, né? Rafael Veiga. Papai LeBron também. Sabia que eu sou o 23 na minha Atlética invocada. Olha só, correto, é um número maravilhoso. Eu gosto desde essa época de David Beckham, sempre me achei muito parecido com ele. Ah, vocês têm uma similaridade física impressionante. Impressionante. Desde pequeno, na verdade, né? Eu também. Acho que eu gostei mais desse lado laranja, viu? Eu nasci branco. Ele tem um... Você nasceu branco? Eu nasci É o branco. cabelo liso também. Nasci branco, depois eu fiquei preto. E foi? Foi, mãe esqueceu no sol. E como foi esse processo? Mãe deixou eu um dia pra pegar sol e passou do ponto. O importante, Ramon Araújo, é que você tem saúde, não é? Não, com certeza. E, como eu falei, né? Sou parecido com o David Beckham, isso que é o mais importante também pra mim. Acho que a única diferença entre vocês é a condição financeira. Sim, claro, né? Você tem muito... Até porque o David Beckham, quando ele conseguir chegar na minha fortuna, Exatamente. a gente pode conversar um pouco mais sobre investimentos e tudo mais. E no podcast de hoje, Ramon, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar, Ramon? Nós vamos, claro, falar sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano entre Souza e Botafogo. Uma partida que vai ser até difícil de comentar, porque faltou um pouco assim de... Dormimos no meio do caminho. Exato, né? De vislumbre, vamos dizer, aos olhos. Mas é uma partida que a gente tem que analisar, até mesmo em projeção do próximo jogo, que acontecerá aqui em João Pessoa no sábado. E também vamos falar sobre outro assunto, que é o começo do Campeonato Brasileiro. Ah, o campeonato. O Grande Brasileirão 2024. E a gente vai fazer uma análise geral, um guia, um panorama das equipes que você tem que ficar de olho, as equipes que vão decepcionar, os candidatos a título, quem vai estar brigando por Libertadores, quem vai estar brigando contra rebaixamento. Tudo isso, de forma geral, a gente vai estar analisando aqui pra você, até para que você consiga acompanhar de pertinho esse Campeonato Brasileiro com todas as informações do que cerca este ano de 2024. Exatamente, Ramon. E vale destacar também que nós vamos fazer isso também para as outras divisões. Exato. Série B, Série C e Série D. A gente vai
não só falar das equipes paraibanas, que estão na Série C e D, mas também vamos falar de toda a competição, quais são os times destaques. Obviamente a gente não vai falar de todos os times, principalmente da Série D. Exato. Tem 64 times. São times demais. Mas a gente vai destacar os grupos e também os membros que estão no grupo dos paraibanos na Série D e também falar um pouquinho de Série C, falar das principais equipes, quais são as chances de Botafogo, Souza e 13 conseguirem um acesso. E para isso você precisa seguir o Podcast Mais Fute em todas as plataformas, meu amigo. Aqui, ó. Instagram, TikTok, Podcast Mais Fute. E também no nosso Spotify. Se você consome o Spotify, é só pesquisar Podcast Mais Fute ou clicar aqui no link da descrição que no YouTube, que também estamos por lá, youtube.com/maistv. Siga o Podcast Mais Fute, que toda semana você vai receber aí no seu aplicativo, no seu agregador, o que você quiser do Podcast Mais Fute. A gente produz conteúdo demais. Demais. Ó, muito conteúdo aqui no Podcast Mais Fute, no Instagram. Inclusive, até conteúdos originais. Originais. Não só de assessorias, mas originais, que é o que a gente gosta de fazer. Exatamente. E bem trabalhado, bem editado e bem especificado, com legenda. Coisa que, ó, eu não vejo em outro lugar. Não venha com conversa de que você é cego. Não venha com conversa de que você é surdo. Que você é manco. Exato. Aqui é inclusão. Não existe deficiência dentro do Podcast Mais Fute, porque todos somos iguais. Exatamente. Uma melhor maneira de iniciar um podcast com uma mensagem motivacional. É verdade. Sabe por quê, Ramon Araújo? Claro, porque o Podcast Mais Fute, ele é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora! Vamos começar falando de Souza e Botafogo da Paraíba, jogo que aconteceu no último sábado, às 4h30, no sol do sertão paraibano. Sofrimento. Será que foi isso o motivo que fez a partida ser tão ali devagar? Então, pode ter sido, né, Léo? Agora, assim, é desgastante jogar nesse horário aí. Acho que... assim, claro, a gente entende que tem toda a questão dos direitos de transmissões aí, e aí por isso precisou haver essa adaptação do horário, mas é até um pouco desumano, eu acho, para todos os jogadores, né, que estão ali disputando a competição, querendo o título, até mesmo os torcedores participarem de um jogo nesse tipo de horário. Acho que poderia esperar pelo menos para 5 horas da tarde, não sei, mas enfim. 5 horas eu já acho um horário mais... Porque 4h30 ainda pega aquele sol rachando. O sol ainda tá torando. Mas, assim, pode ter sido, mas também pode não ter sido. Acho que as equipes também vinham de pouco tempo de descanso, isso pode ter influenciado no jogo. O Belo vinha com uma semana livre. Exato. O Souza tinha jogado na quarta. Exato. Aí é pesado. O Belo jogou na terça contra o Serra Branca, conseguiu a classificação. O Souza já jogou na quarta, né? Um jogo que foi à noite, então o tempo de descanso do Souza foi muito menor. E foi, inclusive, um dos motivos aí de reclamação do técnico Paulo César Chardong, né? Exatamente. Vamos aproveitar que a gente citou o Paulo César Chardong e ouvir o que ele falou sobre a partida e também sobre as críticas que ele fez ao tempo de descanso e também à Federação Paraibana. Todo jogo ser amanhã, 2 dias e meio de recuperação é desumano, né? Nós sabíamos da dificuldade do jogo, respeitamos muito o adversário, porém a diferença é muito grande. Eles vão jogar o CRB terça-feira e vão jogar só sábado. Nós vamos ter 4 dias de recuperação. Por que nós só tivemos 3 dias? 2 dias e meio, na realidade. Menos de 52 horas. E ainda tivemos na estrada um incidente. Aqueles vândalos, aqueles bandidos travestidos de torcedores lá. Porque nós saímos depois dos torcedores, mas era para ser o nosso ônibus. Era para ser o nosso ônibus atacar. Não era o ônibus da torcida. Isso aí pouca gente divulgou, pouca gente falou. E eu falo assim para você, os jogadores deram o máximo lá dentro, em cima de cansaço, fizemos as alterações. Fomos melhores no primeiro tempo, fomos melhores no segundo tempo, mas assim não conseguimos criar tantas chances claras de gol, justamente em cima dessa situação. Então agora, como eu falei, o primeiro tempo está 0x0, porque o segundo tempo é lá. Eles enfrentaram nós aqui, foi 0x0, nós já enfrentamos eles lá também, foi 0x0. Nós também, quando jogamos lá, a gente jogou na quinta contra o Petrolina, e jogamos lá no domingo, né? Viagem longa, uma diferença que está muito boa na federação. Isso aí não tem, vou estar sempre falando. Como crítica construtiva, acho que a gente tem que olhar, respeitar as equipes por não ter preferência.
Quem sabe até eu sou crítico nessa parte. Se a federação fosse sempre em Souza, o tratamento seria igual. Pelo menos igual, já está ganhando. Tá aí o nosso professor Paulo César Chardong. E sobre a partida, quer dizer, primeiro falando sobre o que ele disse à imprensa, eu acho interessante esse posicionamento dele, porque realmente o tempo de descanso do Souza foi muito curto e também foi desigual referente ao Botafogo. Também vale destacar também que as duas finais foram no Amigão. Não necessariamente, quer dizer, elas precisavam ser no Amigão, porque as duas equipes mandam as partidas no Amigão, então não tinha como ter essa equidade, né, sobre questão assim, tempo de descanso. Mas eu também concordo que foi muito curto o tempo de descanso. Acho que poderia ter, mas a gente sabe que o calendário é assim complicado. Então, acho que quanto mais a gente aprender a lidar mesmo, mais é importante o destaque que ele fez, porque é algo muito sério. Não, então, isso para os atletas realmente é desgastante. A gente tem ainda que atenuou ainda mais essa situação. Foi o caso que teve do ônibus, né, dos torcedores do Souza, que foi atacado e tudo mais. Isso gerou toda uma preocupação também. Sim. Ali naquela emboscada que houve. Isso, claro, até mesmo psicológico dos jogadores afeta, e não teve tempo de descanso, basicamente, a equipe do Souza. Mas um ponto a se destacar é que, cara, meio que não tem muito como fugir disso, né, dessa dinâmica. O Souza, por exemplo, não disputa a Copa do Nordeste, disputa a Copa do Brasil. Então, se você for olhar o calendário do Souza, ele já não é tão intenso assim como o do Botafogo, que basicamente está jogando um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, de certa forma, por mais que eles considerem que tem esse tempo de descanso a mais que o Botafogo, por exemplo, vai estar jogou ontem pela Copa do Nordeste, coisa que o Souza não vai fazer ao longo da semana. Uhum. Né? O Souza vai ter essa semana toda para descansar até a final do... para você ver como não é uma coisa, algo que estão caçando o Souza. Exato, não está beneficiando. Geral para todo mundo. Acaba que o calendário se tornou esse problema por conta disso, né? As equipes estão disputando competições, isso é bom para o futebol paraibano. Mas aí, para acontecer também as partidas, é preciso existir uma organização e um consenso. E aí é a forma que existe para conseguir fazer as coisas andarem. Exatamente. E falando um pouquinho sobre a partida que aconteceu no sábado, como a gente falou, foi um jogo um pouco devagar, mas as equipes atuaram de uma maneira como, vamos dizer, covardes. Sim. Basicamente. É entendível por ser uma final, mas não é justificável. Por quê? São 2 jogos, tem muita coisa para rolar ainda. E você deixar de jogar só para manter resultado não vai te fazer campeão. Pode até te fazer, mas não vai. O que pode te fazer campeão é realmente você colocar os seus princípios, é você arriscar. Pode fazer perder também, mas pelo menos a sensação é de que você se entregou ao máximo, que você conseguiu, que você tentou. O que a gente teve entre Botafogo e Souza foi uma partida basicamente amarrada. O Souza teve muito mais controle da partida, mas eu diria que foi muito por conta do mando de campo. Sim. Da torcida. E também o Botafogo ficou muito recuado. A gente provavelmente vai ver esse cenário invertido, né? Aqui no Almeidão no sábado, com o Botafogo um pouco mais com a bola e um Souza mais fechado. E a gente tinha falado no podcast que a expectativa era essa, pela maneira como as equipes se comportaram nas semifinais, como a maneira como as equipes haviam se posicionado em outros jogos da temporada. Então, esse jogo mostrou que as equipes elas têm uma tendência muito maior a ali amarrar o jogo, a segurar o resultado, né? Não, então, isso foi inclusive um reflexo que nós pudemos ver ontem, por exemplo, da partida entre CRB e Botafogo. O Botafogo foi com a mesma proposta que foi pro jogo contra o Souza, de conseguir amarrar a partida. O Belo jogou ontem com uma equipe mista, né? Poupando a grande maioria dos seus titulares, pensando na grande final de sábado, e conseguiu realmente anular, de certa forma, a equipe do CRB. Não conseguiu a classificação nos pênaltis, mas a proposta que o Moacir queria, que era amarrar o jogo, que é conseguir o empate, foi bem executada pelo time do Botafogo. E a proposta foi a mesma no sábado contra o Souza. Coisa que nós vamos ver, como o Léo acabou já falando, é diferente nessa partida do próximo fim de semana. Mas qual é a questão aqui que eu preciso destacar?
E isso até mesmo, pensando a nível de título, isso pode ser um ponto negativo até mesmo para as duas equipes. E aí, por que eu analiso dessa forma? Porque o Souza, por exemplo, se nós pegarmos a primeira partida, o Souza teve realmente assim, as iniciativas do jogo, mas respeitando demais a equipe do Botafogo, um Souza sem se deixar realmente fluir a questão criativa do time, como nós vimos, por exemplo, na partida de ida contra o 13, um Souza com mais criatividade, com mais propósito de jogo. Me pareceu muito um Souza não incomodado com o fato de não conseguir fazer a vitória dentro de casa, acreditando sim nessa possibilidade do segundo jogo de conseguir, por exemplo, mais um empate e de levar a partida para os pênaltis e ser campeão, né? Por outro lado, eu vejo um Botafogo que ainda não conseguiu mostrar brilhantismo com o Moacir Júnior. E isso é uma coisa que preocupa o torcedor. Eu acho que talvez isso é o que faz o torcedor ter uma certa pulga de ter a garantia de que o Botafogo vai conquistar esse título, né? Uhum. Que garantias você não pode ter, mas tipo assim, uma sensação de aqui em casa nós vamos resolver, aqui em casa nós vamos ser campeões. Eu acho que o torcedor do Belo não tem isso por não ter visto ainda nessa equipe de Moacir um brilhantismo. Uma equipe que realmente toma iniciativas e consegue mandar jogos importantes dentro de casa. Eu acho que falta isso para o Moacir Júnior com esse time do Botafogo, e que eu acho que sábado vai precisar muito disso para conseguir garantir esse título paraibano. Aproveitando que você falou do Moacir Júnior, vamos ouvir o que ele falou sobre a partida, sobre um pouco da estratégia do Botafogo para essa partida contra o Souza que aconteceu no último sábado. O Botafogo veio buscando a vitória, mas obviamente tem muitos fatores, né, que fazem você chegar a ela ou não, né? Então a gente fez uma tentativa de manter, né? Mantivemos uma escalação. Mantivemos aquela escalação lá do jogo e mais assim, a equipe produziu a menos que a gente esperava. E aí dentro disso, logicamente, considerando a sequência dos jogos e o desgaste dos atletas, a gente fez já duas, né? Como a gente vem fazendo, não tem como ser diferente. Eu falo que os extremos, os médios ali, dificilmente eles vão terminar a partida. Porque se entregar bastante no primeiro tempo, a gente precisa dessa mesma entrega no segundo, e com essa sequência de jogos que a gente está tendo aí não é possível, mas a gente mostrou força do grupo. No segundo tempo o time voltou soberano na partida, na minha visão, e a gente teve as melhores oportunidades. Mas agora é pensar, virar a chave, pensar na Copa do Nordeste, e depois a gente vira de novo a chave para o jogo de volta. E aí sim eu espero que a gente consiga produzir tudo aquilo que a gente está de expectativa. Espero que o torcedor do Botafogo também, pela primeira vez aí, né, para esse grupo, desde da pré-copa do Nordeste, o grupo está ávido para ver o Almeidão lotado. Aí é hora sim do pessoal vir, apoiar o clube do início ao fim, para que a gente possa, com muita luta, com muita entrega, ser campeões juntos novamente após um longo tempo. Tá aí o professor Moacir Júnior. Ramon, eu quero saber de você, o que você acha dessa partida que vai acontecer no Almeidão? Você acha que a partida vai manter as mesmas estruturas que a gente viu? Então, acho que basicamente isso, acho que só vai inverter. Acho que o Botafogo vai ter mais a proposta do jogo. E isso me deixa uma certa pulga atrás da orelha, porque, beleza, nós podemos ver um pouco mais disso do Botafogo contra o Bahia, que foi um time sub-20 do Bahia que veio a campo. Então foi um Botafogo que propôs mais a partida e tudo mais. Só que, cara, eu ainda não vi esse brilhantismo, como eu estava falando anteriormente, na equipe do Moacir Júnior. E claro, assim, eu não coloco a 100% de culpa no Moacir, até porque por inúmeras vezes ele já falou isso em entrevistas, e eu também já falei, que é a questão do tempo. Ele não teve muito tempo para estar trabalhando e desenvolver realmente uma filosofia de jogo dentro do Botafogo. Realmente, tempo, quando eu falo, é parar para treinar isso daí. O Botafogo tem jogado partida atrás de partida e ele tem priorizado muito mais o resultado. Eu acho que isso é um planejamento dentro do que ele pode fazer, muito possível e louvável. Mas
observando o que o Botafogo precisa fazer para essa próxima partida, vai ser propor o jogo, vai ser uma equipe mais intensa, e não sei se o Botafogo terá a capacidade de fazer isso nos 90 minutos que restam. Vejo com muito potencial, principalmente com jogadores como o Varley, como o Pipico, que podem estar decidindo essa partida, mas acho que o Botafogo vai ter que fazer uma partida que até então não fez com o Moacir Júnior, porque eu acho que vai precisar jogar mais bola do que jogou contra o Bahia, porque a equipe do Souza é uma equipe muito preparada. Já foi testada inúmeras vezes com esse tipo de situação adversa, de precisar se defender ou precisar segurar uma partida e numa reta final conseguir fazer os gols necessários para sair com a vitória. Então, assim, no meu ponto de vista, o desenho, a estrutura, o esqueleto que nós vamos ter na próxima partida vai se manter, só que de maneira invertida. Porém, eu coloco uma dificuldade a mais para o Botafogo. Eu acho que dessa vez, se formos analisar o cenário, o Botafogo ele chega com uma vantagem de que ele não precisa buscar reverter um placar. Eu acho isso positivo para o Botafogo, mas ainda assim precisa vencer. E aí é que eu acho que o Botafogo não pode se deixar levar pela uma situação de querer levar essa partida para os pênaltis. Eu acho que o Botafogo precisa decidir isso dentro dos 90 minutos e que eu acho que o Souza não irá com essa obrigação, uma certa responsabilidade disso. Eu acho que o Souza vai para amarrar o jogo, para buscar a disputa de pênaltis, que eu acho que seria o cenário ideal para o Souza e que eu acho que o Botafogo vai ter que se superar nisso, conseguindo vencer essa partida, quebrando uma linha defensiva do Souza que já se mostrou ser muito difícil de ser quebrada. Aproveitando esse gancho que você falou do Botafogo, vamos ouvir o Moacir Júnior de novo, falando agora sobre o jogo da volta. Depois que o Botafogo foi eliminado na Copa do Nordeste pelo CRB, ontem, terça-feira, o Moacir Júnior falou um pouquinho sobre a expectativa para o jogo neste sábado e também de como o Botafogo vai se comportar. Vai ter. A gente fez isso contra o Serra Branca, a gente propôs mais, a gente teve várias oportunidades, tanto em casa como no jogo lá em Campina Grande. Então eu acho que é um modelo que a gente precisa de empregar, mas eu volto a repetir, né? Que esse time aí é um time que respeitador, batedor de metas, né? Hoje bateu mais uma meta, veio aqui, encarou o CRB, infelizmente, por detalhe do pênalti não passou, mas a gente confia muito naquilo que a gente pode produzir e pela primeira vez, como eu falei, né? Os jogadores querem muito esse 12º jogador, essa força. E eu tenho certeza que agora os torcedores vão abraçar, até os que aqui hoje vieram, os que foram em Souza, sabem que é um time que se entrega e a gente fazendo essa junção de forças aí, né? A gente consegue lá no Almeidão, com a graça de Deus aí, quebrar esse jejum aí de títulos do Botafogo. Tá aí o professor Moacir Júnior e eu acho, pegando um pouco do gancho que você falou, eu acho fundamental esse ponto de que o Botafogo vai ter que propor a partida, de se superar, de fazer o jogo que ainda não fez para poder ser campeão. E é interessante, imaginando esse cenário, esse contexto que vive o Botafogo, eu vejo o Botafogo muito mais pressionado que o Souza para essa partida. Não só porque joga em casa, mas também por ser a equipe mais forte, a equipe com mais poderio financeiro, a equipe que tem os melhores jogadores em nível técnico e também a equipe que talvez precise mais ganhar. O Souza faz tempo que não ganha, mas o Souza vem de temporadas e temporadas se superando. Então a questão fica justamente isso. Será que o Botafogo precisa mais do que o Souza? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta até porque, vejamos, né? Dentro do processo que tem sido construído há anos, o Souza, se não chega esse ano, vai chegar em algum momento, porque é como você falou, é uma superação após ano. E a superação nesse ato de se superar, ser melhor do que no ano anterior. O Souza tem feito isso consecutivamente, em busca de um resultado final que é justamente esse título paraibano. E o Botafogo, cara, ele precisa do título, acho que de certa forma até mesmo uma maneira de fazer umas pazes com esse torcedor do Belo que vem se desiludindo ano após ano.
Eu acho que se de um lado nós temos uma equipe que se supera ano após ano, o Botafogo tem regredido ano após ano. E que esse ano é um ano que pode ser um ano realmente dessa reconstrução, dessa retomada. E um título viria no momento perfeito para o Botafogo, para consolidar isso e começar esse trabalho para a Série C, que vai ser fundamental esse ano para o Botafogo, principalmente com a montagem do elenco que vem fazendo e que está para fazer, porque vai vir mais reforços para a Série C, né? Com as mudanças que aconteceram, visando finalmente sair desse não acesso que vem mais de 10 anos. Ponto em questão aqui que eu acho que pode fazer muita diferença para o Botafogo é justamente isso, o apoio do torcedor. O torcedor do Belo, ele precisa se fazer presente no estádio, e a gente viu o Moacir fazendo convocação, os jogadores fazendo convocação em rede social. Eu acho que o estádio vai estar lotado, mas é aquele, vamos dizer assim, aquele paralelo de duas coisas, né? O Botafogo vai ter o apoio do torcedor? Vai. Agora, se não jogar bola, a gente já sabe como é que funciona. No intervalo mesmo, o torcedor já vai pegar no pé. Então, vai ser aquele negócio. Intervalo? Se ganhar, é a história da glória eterna, né? Exatamente. Ganhar é a glória eterna, mas também, filho, se perder esse título, espere, porque aí vai ser uma crise que já vinha se estabelecendo, fez umas certas pazes agora, mas vai ser uma crise oficialmente instaurada ali nessa relação clube e torcedor. Com certeza, porque vai ser uma derrota muito mais difícil de engolir. Às vezes um vice-campeonato é muito mais doloroso do que, por exemplo, uma eliminação nas oitavas, nas quartas. Então, essa partida tem muito a perder, mas também muito a ganhar. Eu acho que o ponto é quem vai se arriscar. Isso. E é por isso que o arriscar vai ser tão importante. Exatamente. E quais as consequências desse risco que você está tomando? Vai ser um Souza pressionando mais na frente, uma equipe muito mais intensa? Ou vai ser um Botafogo com muitas pessoas ali pressionando o Souza, empurrando o Souza para a grande área, aquela pressão, aquelas linhas avançadas, a pressão pós-perda da bola? A gente pode ver esse Botafogo, a gente pode ver esse Souza, aí que tá, são os riscos a tomar, e a gente vai ver quem vai ter a coragem, porque, querendo ou não, é coragem e também confiança. Exato. Nesse cenário de arriscamento, colocando assim, o Souza pode arriscar mais por ter um trabalho um pouco mais longo com o Paulo César Chardong do que o Botafogo com o Moacir Júnior. E também o cenário para o Souza é talvez interessante para provocar essa mudança, porque talvez seja um cenário muito provável de que o Souza vai ficar atrás. E se o Souza vier pressionando? Muda o panorama, muda o cenário. Então, são momentos do jogo que a gente pode pensar onde as equipes vão poder se consagrar ou se perder. Exato. E assim, o ponto que eu coloco positivamente pro Botafogo, e é só para fazer um parêntese, eu acho que o Botafogo, por exemplo, tem mais possibilidades saindo do banco para tentar resolver uma partida do que o Souza. Os 11 iniciais. Exato. Então, isso é um ponto positivo pro Botafogo. Acho que, a depender do desenho da partida, as mudanças para o Botafogo podem surtir mais efeito do que para o Souza. Pode não acontecer isso? Pode não acontecer isso. Pode ser o inverso? Pode ser. Mas assim, se você for olhar time a time, essas mudanças podem fazer mais efeito pro lado do Botafogo do que para o Souza. Isso também não significa nada. Nada. É um jogo realmente uma incógnita gigantesca, porque, assim, é de se esperar uma partida mais uma vez truncada, e é como você falou, Léo, quem se arriscar mais, o arriscamento, como você falou, né? Acho que talvez seja um ponto-chave para decidir essa partida. Exatamente. E agora eu quero saber de você, Ramon Araújo. Você tá preparado? Tô preparado. Eu quero o seu palpite. Quem será o campeão paraibano de 2024? Eita, não gostaria de dar o palpite. Aqui estamos prontos para errar. Não quer dizer que a outra equipe não vai ganhar, não quer dizer que a gente tem a solução. Porque se a gente tivesse solução, a gente não seria jornalista, a gente seria mãe de Ná. Exato. E aí,
Os caras vão falar, Ramon, você secou se perder, mas foda-se, Maldição né? mais fute? Maldição mais fute, é. Mas, na minha opinião, acho que por todos os contextos, pela situação, pelo cenário, por estar decidindo dentro de casa, o Botafogo vai ser o campeão paraibano de 2024. Parabéns, Souza Esporte Clube. Não. Vamos esperar os 90 minutos. Vamos. E quem sabe penalidades. Exato. Estamos preparados? As penalidades é algo surpreendente, né? Assim, Botafogo. o Botafogo. Olha, eu vou Souza. seguir o relator. Eu acredito também no título do Botafogo. E eu acho que o ponto vai ser justamente a diferença técnica. O Souza tem muitos bons jogadores. Por exemplo, eu acho o Iranilson craque de bola, lateral direito. Alexandre Aruá, monstruoso. Marcelo Duarte, muito bom. Bruno Fuso, muito bom. Mas eu acho que o Botafogo, tanto o titular quanto o reserva, tem mais peças. Isso. E o Souza já não possui a mesma capacidade tática que tinha com o Renatinho Potiguar, até mesmo pelo pouco tempo de trabalho do Chardong. Por esse motivo, eu vejo o Botafogo um pouquinho acima do Souza. Principalmente jogando em casa, principalmente com a possibilidade de conseguir jogar não só de frente ao seu torcedor, mas também de buscar um título que não vê há muito tempo, Sim. de jogar uma final, de ter essa preparação em jogos grandes. O Botafogo já jogou vários jogos assim de fase final de Série C, de mata-mata. Já esteve em algumas ocasiões também esse ano, coisa que também que o Souza teve, mas Exatamente. assim, o Botafogo já teve mais, né? O 13 teve 2 partidas eliminatórias, 3, né? Contando com a semifinal agora contra o 13. Inclusive nessa temporada. Exato. O Botafogo já passou por 3 na Copa do Nordeste, passou por 1 agora também no Mas, Campeonato querendo ou Paraibano. não, esse não é o principal argumento. O principal é justamente o fator técnico, o mando de campo. Isso. É o Botafogo ter resistido ao Souza Motivação. no Marizão. Acho que o Botafogo, nesse cenário, pode levar a vantagem. Mas o Souza tem total capacidade, né? Não seria absolutamente nenhuma surpresa. Seria até também normal o Souza conquistar, até porque o Souza tem, a cada ano, criando essa casca, essa equipe que está se tornando muito forte em mata-mata, chegando a quartas de final de Série D, chegando à final de Paraibano 3 vezes nos últimos 4 anos. Ou seja, Tá tudo igual, meu amigo. Tá tudo igual. Mas a gente aqui do Podcast Mais Fute vê um pouquinho de vantagem ao Botafogo. Não Exato. significa que eles vão vencer, né, Ramon? exatamente. Até porque, né, se for depender também dos palpites podcast mais fute, A gente morre de fome. a gente morre de fome. Vamos mudar de assunto, Ramon? Simbora. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, Ramon Araújo. Campeonato Brasileiro que volta agora nesse fim de semana com força total. E o Santos, cadê? O Santos não tá, né, velho? É triste. Triste pra você. Triste pra mim. Perdeu o título paulista também, hein, Ramon? Foi, perdeu. Mas assim, título paulista, assim, mais aceitável. A final né? já foi um título. Não, então, mais aceitável. Só ter vencido a primeira partida já foi uma coisa gigantesca. Assim, parar pra pensar, um time que está em reconstrução, que vai disputar a Série B com essa pressão de ter que subir para a Série A novamente, primeiro rebaixamento do clube. É um time realmente que está passando por inúmeras mudanças. Conseguiu, já nesse ano de 2024, vencer 4 equipes que são da Série A do Campeonato Brasileiro, dentre elas o atual campeão brasileiro. Então acho que isso, assim, para esse processo de reconstrução do Santos, isso é um ponto extremamente positivo. E eu tenho muita fé nesse trabalho do Carelli, que vai com certeza trazer o Santos de volta à elite do futebol brasileiro. Isso aqui que a gente tá fazendo agora, Ramon, é um guia. É um guia. É um guia para você se situar como estão as equipes, as 20 equipes que vão participar do Campeonato Brasileiro. E também a gente, obviamente, vai dando os nossos palpites, dando nossas ponderações. E a primeira ponderação, Ramon Araújo, a gente dividiu os 20 times em 4 categorias. Você poderia me dizer, explicar um pouquinho o que são essas 4 categorias? As 4 categorias são candidatos a título do Campeonato Brasileiro. Quem são os candidatos a conseguir uma vaga na Libertadores? Vão brigar. Exato, vão estar brigando ali pela vaguinha na Libertadores 2025.
O limbo seria aqueles camaradas que vão ficar ali No meio do campeonato, né? Não perdido. Estão pra lá, estão pra cá. A gente não sabe. Não vão nem ser rebaixados, mas também não vão chegar assim na Libertadores, entendeu? Vão ficar ali naquele meio termo. Exato. E a quarta categoria são justamente as equipes que vão estar brigando para não serem rebaixadas neste ano. Lembrando que a gente não está cravando nada. Nada. Estamos falando quais são os patamares delas chegando pra competição. Exato. Elas podem, obviamente, se superar. Por exemplo, o Vitória, dando um spoiler aqui, está na parte de rebaixamento. O Vitória pode fazer uma campanha extraordinária e brigar por Libertadores, como no ano passado o Botafogo, que a gente pontuava ali talvez num limbo. Ano passado brigou por título. Então tudo pode acontecer, ninguém está preso às amarras sociais. Exatamente, meu querido. Vamos começar primeiro pelo título. Olha. Eu quero que, Ramon, você diga quais são as equipes que estão na vaga de título. Lembrando que eu e Ramon fizemos essa lista ali chegando num consenso. Exato. Nós tivemos uma pequena divergência. E aí depois disso nós entramos num consenso. Exatamente. Mas começando, acho que inevitavelmente, né, duas equipes com certeza estarão brigando pelo título, coisa que elas estão fazendo aí nos últimos 5 anos, acho que basicamente, né? O abacate elétrico da Pompeia. Exatamente. Então nós temos o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, que chega mais uma vez para ser campeão este ano. Você está cravando? Não, mas chega com certeza vai estar brigando. Palmeiras e Flamengo. E Flamengo. São as duas equipes que inevitavelmente vão estar brigando pelo título. Inclusive, a gente poderia até criar uma outra categoria escrito Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, sim. Porque são as equipes que têm brigado justamente para conquistar esse título nos últimos anos do futebol brasileiro. E aí, duas outras equipes que a gente resolveu colocar também nessa categoria. Uma que já, vamos dizer assim, tem sido essa terceira força do futebol brasileiro nos últimos anos, a gente pode talvez colocar assim. Variando ali. Né? Ano bom, ano passado já um pouco mais abaixo, mas enfim. Tem sido o Atlético Mineiro, e a gente coloca o Atlético Mineiro principalmente porque trouxe alguns reforços muito bons para esse ano. Galo forte e vingador. Exatamente, para esse ano de 2024. Conquistou o título mineiro, né? Numa virada em cima ali do Cruzeiro. Sensacional. E é uma equipe que tá com um elenco muito forte. Tá chegando um treinador também assim com um extremo potencial, que é o Gabriel Milito. E aí já tem alguns craques que são conhecidos, como o Hulk, que é um cara que tá assim no nível altíssimo no futebol brasileiro dos últimos anos. Primeira prateleira. Exatamente. O Gustavo Scarpa, que chegou para reforçar a equipe esse ano. Nós temos o Paulinho, que foi o craque do Brasileirão ano passado. Então, são jogadores, é uma equipe recheada de grandes jogadores que podem tá contribuindo assim para que o Atlético Mineiro esteja realmente brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. E a quarta equipe que a gente colocou nesse patamar aí é uma que a gente coloca assim como pode ser uma surpresa grata esse ano, pelo elenco que montou, pelo trabalho que vem sendo mantido desde o ano passado, que é a equipe do Internacional, né, Léo? Exatamente. O Internacional, eu bati o pé falando assim, o Internacional vai brigar por título. E por quê? A equipe continua com o trabalho do Eduardo Cudê. Obviamente, mas o Internacional perdeu estadual. Sim, perdeu. Mas eu vejo o Internacional com uma disponibilidade muito grande para esse campeonato, especialmente pelo calendário. O Botafogo tem Sul-Americana e, obviamente, Sul-Americana não tem o mesmo impacto que uma Libertadores. Não tem o mesmo nível de exigência que uma Libertadores. E até mesmo nível de importância. Então, o foco principal da equipe do Internacional vai ser no Campeonato Brasileiro. Então, a gente pode imaginar essa equipe com muita força para esse campeonato. Também muitos reforços nesse ano de 2024. Exatamente. Trouxe grandes novidades e manteve um trabalho. Exatamente. Alário, Johan. O Borré, né, que também chegou. Exato. Grandes jogadores que a gente pode ver se adaptando aí. E eu acredito que essa equipe vai engrenar a partir das próximas rodadas, das próximas semanas, dos próximos meses, vai engatar talvez aí. É uma aposta aqui do podcast Mais Fute, né, Ramon? Exatamente, até porque assim, o cara vai analisar, mas não chegou nem na final do Campeonato Gaúcho, não sei o quê. Não, cara, assim, estadual... O Botafogo também não tinha chegado no passado. A gente for analisar direitinho, o estadual, ele é um parâmetro, claro, pra gente saber o que é que a equipe pode produzir no ano.
Isso é um fato. Mas ele não pode ser utilizado como um pretexto para cravar qualquer coisa que seja pro título ou não um título de alguma coisa, sabe? Assim, como é que vai ser o desempenho dessa equipe pro restante do ano. Até porque se você for analisar bem, a gente teve aí anos, por exemplo, em que o Palmeiras, salvo engano, um ano que o São Paulo foi campeão... Copa do Brasil? Não, que o São Paulo foi campeão do Paulista. Sim. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, não foi? Então, isso é um exemplo, claro, de que porque perdeu o Paulista para o São Paulo, não quer dizer que não vai ser campeão. Então, assim, o futebol brasileiro tem essa dinâmica. Você não pode usar só o estadual como parâmetro. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, impecável no estadual, mas você pega o Grêmio na Libertadores, 2 partidas, 2 derrotas. Inclusive, ontem em casa... contra a equipe do Chile, que eu não consigo falar o nome, que é muito difícil de falar. Internacional? O Grêmio. Huachipato. Huachipato, isso aí. E aí, então, assim, você não pode utilizar isso como parâmetro. E aí, a análise do Internacional vai a partir do trabalho que foi mantido do Condé e do reforço que o elenco recebeu. Porque você vai olhar o papel, a equipe no papel do Internacional é uma equipe fantástica, tá? Alário já foi eleito, salvo engano, o melhor jogador da Libertadores, né? Tava no Bayer Leverkusen, chegou agora para poder reforçar a equipe do Inter. O Borré também era um cara que tava se destacando no River. Lá fora. Jogou se eu não me engano, ele jogou no Leverkusen também, tava no Werder Bremen. Isso. E aí chega pro Inter para também reforçar, um jogador que é conhecido, inclusive, da torcida do Flamengo, de outras equipes. Já foi especulado em Palmeiras, Flamengo, tudo que é canto. E um cara que foi muito... O pessoal tava brigando por ele. E o Valencia ainda tá lá. Exato. Você tem Ener Valencia no ataque. Alan Patrick fez uma grande temporada passada. Alan Patrick. Cara, assim, é uma equipe recheada de jogadores muito bons, assim. O goleiro Condé... o Condé não. Eu esqueci o nome dele também, mas ele é um baita... É o goleiro uruguaio, salvo engano, que é da seleção uruguaia, porque eu me esqueci o nome dele agora. É um nome esquisito. Goleiro. Eu pesquisei só goleiro. Internacional. Rocher. Quem um é Condé, o outro é Rocher. O Rocher, que é também um grande goleiro. Então, assim, você tem um recheio de jogadores muito bons. Um Rocher, né? Enfim, você tem um recheio. Vamos avançando, Ramon Exato. Araújo. Então, é uma equipe que a gente também aposta que pode estar chegando muito bem aí pro Campeonato Brasileiro. Na parte de Libertadores, na seção Libertadores que a gente separou aqui, nós temos Fluminense, Grêmio, Botafogo, Atlético Paranaense, São Paulo, Bragantino e Bahia. Tem algumas equipes aqui que são muito óbvias, na minha opinião. Exato. Grêmio, Atlético Paranaense são obviedades. Eu botaria o Botafogo também, pelo nível que o Botafogo chegou no ano passado. Eu vejo Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense como equipes consolidadas. Eu acho que não é nenhuma surpresa estarem colocadas nessa sessão. Sim. Já Fluminense é uma coisa que a gente discutiu, né? Então, a gente discutiu o Fluminense pela queda que houve do Flu desde o Mundial pra cá, né? Acho que basicamente o Flu tem sido uma equipe, assim, inconstante, a gente pode dizer isso. Irregular, né? Irregular. Até porque, isso é um ponto interessante, ganhou ontem pela Libertadores, mas assim, o Fluminense tomou um sufoco do Colo-Colo, tá? O Fluminense ganhou a partida, mas por diversas ocasiões o Colo-Colo teve a oportunidade de empatar, virar jogo, principalmente pelos espaços que estavam sendo oferecidos pela equipe do Fluminense. E aí, cara, é aquele negócio. O Fluminense foi a equipe sensação do ano passado. Uhum. E uma coisa que é consequência de regra você ser do futebol, né? A regra do segundo ano. Exato. O segundo ano é sempre mais difícil, porque além das equipes estarem mais preparadas para enfrentar essa equipe, você precisa apresentar características novas que possam realmente deixar os adversários ali com esse ar de surpresa. E se você replicar justamente tudo aquilo que você fez, talvez isso seja um problema para você. Isso é o problema que o Fluminense tem enfrentado esse ano. O Fluminense enfrentou isso enfrentando o Vasco esse ano, enfrentando o Botafogo esse ano, enfrentando principalmente o Flamengo esse ano. As partidas que enfrentou o Flamengo foi superior à equipe do Fluminense. E eu acredito que o Fluminense, nesse primeiro momento, ele chega como uma equipe, vai estar brigando, acho que pela Libertadores, mas uma equipe que pode ser, inclusive, uma equipe que pode ser uma potencial das que podem decepcionar esse ano, principalmente a disparidade que eu acredito que conseguiu alcançar no passado e o que tem conseguido produzir esse ano. Eu vejo o Fluminense, assim, fez contratações, na minha visão, que não foram boas.
muitos jogadores velhos, Renato Augusto, Douglas Costa, jogadores que, na minha opinião, não tendem a evoluir. Também vale destacar que eles podem perder o André na janela do meio do ano e outros jogadores também. Pode chegar o Thiago Silva, não sabemos, mas é mais um jogador. Mas também eu não acho que seja um jogador que vai mudar a equipe de patamar se o Thiago Silva chegar. Apesar de ser um grande jogador ainda, mesmo com 39, 40 anos. Também a equipe do Fluminense já é uma equipe. O próprio Fernando Diniz não é um treinador, assim, parece que. Treinador de pontos corridos, sabe? Sim. Aquela regularidade, aquela equipe constante. E é um treinador que pode ir muito bem na Libertadores. E obviamente a gente sabe, até mesmo como na última temporada, que a Libertadores ocupa muito espaço. E não é toda equipe que consegue manter regularidade em Brasileiro e regularidade em Libertadores. Exato. Avançando aqui nesse tema, a gente tem algumas outras equipes. Eu acho que o Bragantino herdou esse espaço, né, de Libertadores. Sim. É uma equipe consolidada. Agora temos duas equipes que, na minha opinião, invadiram essa Libertadores, que se tivesse em limbo eu não ia reclamar. Sim. Que é São Paulo e Bahia. Começando pelo São Paulo, acho que o São Paulo tá passando por um momento de transição ainda meio complicado. O Carpini estava sob pressão até, depois da eliminação sobre o Novo Horizontino. Venceu na Libertadores ontem, deu uma relaxada. E eu acho que o São Paulo pode, assim, sofrer turbulências, especialmente por ser uma equipe que vai precisar manter a regularidade na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse bolo aí, o Campeonato Brasileiro vai acabar sobrando pro São Paulo. Vai. Principalmente uma equipe que não tem tanta regularidade, não tem tanto trabalho com o Carpini. Eu acho que se tivesse com o Dorival, vinha forte pro Brasileiro. Exato. Mas eu acho que por nessa cisão entre São Paulo e Dorival, fez com que o São Paulo criasse aí uma dificuldade no trabalho que a seguir, que é o do Carpini. Eu acho que o São Paulo vai ter um pouco de dificuldade, mas, querendo ou não, é um elenco forte, é um elenco que está ali muito preparado para enfrentar qualquer adversário. Então, eu acho que o nível de Libertadores é ok pro São Paulo. Lembrando, inclusive, que a gente colocou isso no início do trabalho do Carpini, que essa oscilação poderia acontecer, que era necessário ter um pouco mais de paciência nesse primeiro momento. Principalmente de um treinador que nunca jogou de Série A. Exato. Nunca comandou uma equipe de Série A. Exatamente. Então, assim, E assim, se a gente for olhar bem, até mesmo o próprio torcedor do São Paulo, se você for perguntar qual deve ser a prioridade do São Paulo no ano, vai ser a Libertadores. A equipe tá voltando a disputar a Libertadores, então o foco, vai ser o foco maior. Então, não assim, deveria ser. Exato. Então, acho que até por conta disso, no Brasileiro, não vai ser uma equipe tão soberana, vamos dizer assim, como a gente... Soberano, né? Como a gente poderia esperar do São Paulo para essa temporada. E o Bahia, o que você acha? Então, cara, o trabalho do Bahia, eu acho que é um trabalho muito bom do Rogério Ceni, mas assim, o Bahia tem um problema sério. O Bahia tem uma equipe titular. Não tem peças de reposição. E eu acho que esse é o grande problema do Bahia para o Campeonato Brasileiro. O Brasileiro você vai precisar dessa Bom que eles equipe. vão ter só o brasileiro. Exato, isso é um ponto positivo para eles. E aí eu acho que isso é uma coisa que o Bahia vai precisar correr atrás. Esse equilíbrio. Eu acho que o Rogério Ceni não conseguiu encontrar esse equilíbrio de ter uma equipe competitiva de maneira geral. Ele tem um time titular muito bem estabelecido, mas de ter essa equipe com peças para poder repor e manter o nível técnico da equipe. Ele tem reclamado muito disso, mas eu acho que isso é uma coisa que ele precisa resolver. E eu acho que talvez por conta disso vai buscar uma Libertadores. Eu acho que talvez até possa conseguir, mas é mais um intruso que chega ali, sabe? É mais um intruso. Eu acho que não é esse ano que nós vamos ver um Bahia consolidado com esse projeto do Grupo City ainda. Eu acho que o Bahia vive uma temporada de transição, mas é uma temporada de transição que já pode elevar o patamar da equipe. Porque no ano passado... brigou pra não cair, né? Ela tava na fase de brigar pra não cair. Agora já tá em Libertadores. Isso. E eu vejo que o trabalho do Rogério Ceni ele vai poder se desenvolver nesse Campeonato Brasileiro. A Copa do Nordeste vai estar na fase final, mas jogos espaçados, Isso. então o Bahia vai ter tempo de recuperar, de se adaptar. Acho que o Bahia é um dos favoritos, na minha opinião, o time que pode levar a Copa do Nordeste. E também a gente pode ver esse Bahia evoluindo com o passar do tempo, aproveitando o fato de não ter um calendário muito complexo. Vai ter Copa do Brasil, vai ter... acho que não está na Sul-Americana. Isso. Então, o Bahia vai ter um calendário ali bastante interessante para poder crescer.
Agora, indo para a fase limbo e também acelerando um pouco. Isso. A gente tem Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza e Vasco. Eu acho que Cruzeiro, Corinthians e Vasco são bem simples. Isso. São equipes ali que não sabem o que estão fazendo, inclusive dentro do próprio estádio. O Cruzeiro quase que foi campeão mineiro. Tudo bem, mas não vive um bom momento. Nos últimos anos, o América era a equipe que chegava na final. Se tivesse vivendo um bom momento, né? O treinador não teria sido mandado embora depois de ter ficado... A torcida não estaria brava, não estaria um cenário um pouco ainda confuso no Cruzeiro. Exato. A gente ainda não viu essa SAF do Cruzeiro se desenvolver na maneira que prometeram aos torcedores. Exato. Então, fica nesse limbo. Igual o Corinthians, que também no estado nem se classificou para a fase final. Treinador ainda vivendo momentos ali de dificuldade. Obviamente, o começo da temporada foi um pouco complicada para o Corinthians, e aí chegou o Antônio Oliveira, deu uma melhorada. Talvez seja uma equipe que possa surpreender futuramente, sim, mas dado ao contexto, dado aos outros adversários, é uma equipe ainda que está se desenvolvendo. Esse desenvolvimento pode acontecer. E também o fato de conquistar vitórias não significa que a equipe vai conseguir chegar numa Libertadores. Exatamente. Já o Vasco também é uma outra equipe que tem muita dificuldade. O do Vasco, assim, a gente coloca num limbo, mas a realidade, acho que até mesmo pro torcedor do Vasco, depois do que viu a equipe fazer no Campeonato Carioca, cara, eu acho que fica com aquela pulga atrás da orelha. E também, sabe, a gente vê muitas notícias do próprio Juninho. Isso. Presidente da... Pedrinho, né, Juninho? Lembrei do Juninho pernambucano. O Pedrinho, que se eu não me engano, ele é presidente ainda dos 30%, né? Isso, exatamente. Que não foi vendido a 777. E a 777 tem 70%. Seria se tivesse 77%, seria melhor ainda. Assim, existe uma certa rixa, né? Porque os caras da 777, eles não querem envolver, meio que eles não querem a participação do Pedrinho. O Pedrinho reclama, ele quer participação, quer envolvimento, e acaba girando esse conflito que a gente também vê dentro de campo. Uma equipe que tem alguns jogadores que realmente chamam a atenção. Tem um Payet, tem o Léo Piton, tem um Léo Jardim no gol, tem outros jogadores que chamam a atenção, mas é uma equipe ainda que não se encontrou. É uma equipe que ainda não tem um estilo de jogo próprio, ainda não tem jogadores... Tem muitas lesões também. Muitas lesões, não tem um elenco qualificado, tem bons jogadores, tem o Verratti, tem outros jogadores de meio campo, outros jogadores na defesa, no gol, como eu disse, o Léo Jardim. Então, uma equipe ainda que não se encontrou não só nessa SAF, mas também nesses últimos anos. Então, provavelmente vai ter muita dificuldade. Mas, Ramon, e o Fortaleza? O que o Fortaleza está fazendo aí? Então, cara, o Fortaleza ele tem tido uma queda nesse ano de 2024. Assim, se a gente for olhar os últimos anos de Fortaleza, realmente o Fortaleza ele cresce muito mais da metade do ano pra lá. Mas, cara, assim, é uma situação complicada do Fortaleza esse ano. Acho que aquele episódio também com os jogadores, né, do ônibus e tudo mais. Fez uma Copa do Nordeste bastante abaixo. Exato. Eu acho assim, aqui dali pode ter afetado, sim, mas assim, o Campeonato Cearense do Fortaleza também não foi essas coisas. Perdeu pro Ceará nos pênaltis, então é uma questão assim que chata, penalidade tá ficando chato, viu, pro Fortaleza. E assim, eu acho que pro torcedor mesmo essa desconfiança é natural, porque não tá vendo a equipe render dentro de campo. E é por isso que a gente coloca eles no limbo, porque a gente não sabe ainda qual vai ser essa situação do Fortaleza para esse brasileiro. Sendo bem sincero mesmo. Assim, né? A gente tá vendo também alguns conflitos no elenco, com o Thiago Galhardo pedindo para sair da equipe, e também o Vojvoda ali chegando aos seus, 3 anos de trabalho, né? Então a gente pode talvez ver uma equipe aí sendo sobrecarregada. Não sei, vamos ficar de olho nesse Fortaleza, porque também tá na Sul-Americana, pode surpreender. Então a gente é bom dar uma olhada. E rebaixamento, Ramon? Quem está lá? Rebaixamento, acho que a gente pode colocar o Cuiabá, o Juventude, o Vitória, o Criciúma e o Atlético Goianiense. O Cuiabá... Naturalmente, as equipes que sobem, geralmente, elas brigam para não cair. Então não tem muito o que dizer de Juventude, Vitória, Criciúma e Atlético Goianiense. Exato. Já o Cuiabá, o que o Cuiabá tá fazendo aí, Ramon? Cara, o Cuiabá, eu acho que principalmente pelas mudanças que houveram, né? Nós tivemos a saída do Antônio Oliveira de lá. A equipe que até mesmo no próprio estadual não foi muito bem. Foi campeão estadual em cima do União Rondonópolis, mas o União Rondonópolis foi a melhor equipe. Então, esse que é o ponto, sabe, Foram 2 vitórias de 1-0 nas 2 finais, eu dei uma olhada. E aí você vai analisar direitinho assim os contextos.
O Cuiabá realmente nos últimos anos ele tem ficado nesse limbo, ele tem impressionado um pouco, às vezes até chegando a ser chamado de Cuiabá e não sei o quê. Mas a questão da própria regularidade que é um grande problema. E para o Campeonato Brasileiro a gente precisa disso. Exato. Então a gente analisa essa situação e vendo isso a gente vê, pô, dentro disso daqui o Cuiabá... Se o Vasco tivesse aqui, por exemplo, no rebaixamento, também não seria nenhum absurdo. Sim. O Cuiabá tivesse no limbo também não seria nenhum absurdo. Sim. Mas a gente coloca aí nessa situação porque talvez esse ano seja um ano diferente, principalmente por conta dessas mudanças que houveram dentro do Cuiabá. É interessante também a gente falar um pouquinho sobre as equipes que subiram, porque muito do que a gente pode falar delas é que a gente não sabe como elas vão se comportar na Série A. A gente pode traçar aqui que o Atlético Goianiense é a equipe que sempre bate e volta. Isso. A gente pode falar que o Criciúma tá voltando depois de um tempo, assim como o Vitória. Exato. E o Juventude voltou depois de ter caído no ano retrasado. Isso. Acho que tem 3 pontos interessantes. Acho que o Atlético Goianiense é uma equipe que... eu não vejo com bons olhos. O Criciúma é uma equipe que promete muita coisa, mas eu não sei se vai conseguir se manter à altura das outras equipes. Juventude e Vitória eu já vejo com um pouco mais de bons olhos, principalmente o Vitória, que é uma equipe que tem um investimento um pouco maior, não tanto quanto o do Bahia, mas é uma equipe que venceu o campeonato estadual, é uma equipe que pode surpreender, não se classificou na Copa do Nordeste, mas é uma equipe que pode crescer com o passar do tempo. É um trabalho do Léo Condé que mantém-se na Série A, que pode se desenvolver, mas ainda é uma incógnita muito grande. É uma incógnita justamente por conta disso, né? A gente tem que saber como é que a equipe vai conseguir lidar com essa estadia no Campeonato Brasileiro, mas que promete. Exatamente. E o Juventude, né, depois que o Carpini saiu, perdeu muita força. Acho que se o Carpini estivesse lá, eu botaria... Até, mentira, na Libertadores não, mas eu botaria no limbo. Porque é uma equipe que manteria um trabalho. Agora com o Roger Machado, por mais que tenha chegado na final do Gaúcho, eliminado o Inter, é uma equipe que ainda precisa mostrar muito mais trabalho e mostrar também, a gente obviamente vai ter essa resposta nas primeiras rodadas, a gente já pode ver a sensação como está essa equipe, né? Exatamente. Bora encerrar esse programa maravilhoso? Simbora! É isso, meus amigos. Queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Queria mandar um abraço aí pra galera aí da diretoria. Grande grupo da diretoria da Luta Livre. Um abraço pra Iago, Tainã, Pedro, Fernando, todo mundo, Antônio, Matheus, todo mundo que acompanha esse podcast maravilhoso. Um abraço pra vocês. Mandar um abraço também pro pessoal da Pelada Jogue Fácil, pessoal aqui, ó, com o colete da Pelada maravilhoso, botaram a logo do podcast Mais Fute. Eu quero a minha também, viu? Tem que fazer a de Léo também, viu? Vamos produzir a de Léo pra vamos pensar num nome legal, né? Vamos pensar, claro. Você tem uma sugestão de nome pra mim? Rapaz, não sei. Diga. Não sei, Léo. Acho que poderia ser... Não sei. Eu tô pensando aqui em alguma coisa como Fred Mercury nordestado, alguma coisa assim. Pronto, bote aí, Fred... Nome, né, paraibano, alguma coisa assim. O Fred Mercury prateado. Pode ser também, prateado. Pronto. Não sei se cabe, né, mas isso aí. F Mercury ou FM prateado. Pode ser também, FM, Futebol Manager. Exatamente. Fica aí a dúvida do que é. Eu também gosto de Futebol Manager, viu? Eu acho maravilhoso aquele jeito. Pronto, ó. Vou cobrar a minha jersey. Exatamente. Da Pelada Jogue Fácil. Quem sabe um dia eu volte a jogar lá. Eu já joguei algumas vezes. Exato. Seria agora maravilhoso. Acho que o joelho lascou-se. Fudeu. Exatamente. Palavra da semana, acho que pode ser príncipe africano, tá? Príncipe africano aqui nos comentários, se você acompanhou até aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu. Semana que vem, ó, podcast especial, viu? Especial, viu? Com a festa do título... Direto do Almeidão. Direto do Almeidão. É isso. Um abraço. Valeu.